salvo se ratificada em juízo. Vamos repetir? Ela não tem valor nenhum, salvo se for ratificada em juízo. Quer dizer, professor, que se o acusado confessa a autoria de um crime na polícia e depois ele vai em juízo e nega aquela confissão na polícia, não tem valor perante o juízo? Não, não tem. Confissão pode ser explícita. Nesta confissão, o réu admite o crime explicitamente. Fui eu que matei, eu peguei a arma, eu dei 2 tiros e matei a vítima. Ele está confessando expressamente, explicitamente. E nós temos a confissão implícita. É uma confissão presumida. Por exemplo, quando o réu repara os danos. Às vezes ele praticou aquela conduta, está com peso na consciência, ele vai lá e repara os danos. A confissão pode ser simples e qualificada. A confissão simples ocorre quando o réu confessa o crime, mas não indica nada em seu benefício. Então ele disse: a tantas horas, no dia tal, eu estava na rua tal, armado com uma faca, quando me encontrei com a vítima e numa discussão acalorada acabei por pegar a faca e matar aquele meu inimigo. Então eu estou considerando aí uma confissão simples. Ao passo que nós temos a confissão qualificada, que é aquela que ocorre quando o réu confessa o crime, mas indica algo em seu favor, em sua defesa. Professor, o que o réu pode alegar numa confissão qualificada? Ele pode confessar, mas alegar que praticou aquele crime em legítima defesa, estava sendo atacado, um mal injusto e grave, uma ameaça de ser lesado, lesionado. Pode alegar um estado de necessidade. Houve um naufrágio, ele caiu, só tinha uma tábua de salvação, ele se agarrou à tábua juntamente com a vítima e os dois iam afundando, então ele afogou a vítima para ficar com a tábua. E estrito cumprimento do dever legal. Se ele estava no estrito cumprimento do dever legal ou no exercício regular do direito, ele não pode ser acusado daquele crime. Imagine um oficial de justiça que está cumprindo um mandado judicial de despejo e ele então entra na casa de forma coercitiva. Ora, nós não podemos alegar uma invasão do domicílio, já que ele estava acobertado por uma excludente de ilicitude. Quais as características da confissão? A confissão é um ato personalíssimo, porque é o acusado que tem que ir perante o juiz para confessar. Ele não manda, pode mandar até a confissão por escrito, mas essa confissão por escrito, como eu disse, extrajudicial, tem que ser ratificada em juízo. É ato livre e espontâneo. Se a confissão for obtida mediante coação, eu não posso considerar essa confissão. Confissão mediante tortura, confissão mediante coação, ela não é considerada confissão. Ora, eu posso e devo considerar a confissão se ela for livre e espontânea. Também ela pode ser retratável, ou seja, eu realmente, doutor juiz, eu confessei a autoria do crime, mas eu queria me retratar, porque na verdade não fui eu que matei aquela pessoa. Ele está se retratando, é retratável. E ela também é divisível, ou seja, ele pode confessar um fato e negar outro. Pode dizer: não, doutor, realmente eu matei o João, mas o Pedro quem matou foi o Carlos. Então ele está confessando o fato e negando o outro. Nós temos a confissão ficta ou presumida, mas cuidado, a confissão ficta ou presumida é aquela em que ocorre quando o réu não contesta os fatos narrados contra a sua pessoa. Então, no processo civil, onde vigora o princípio da verdade material, por se tratarem na sua maioria de direitos patrimoniais, se o réu citado regularmente não contestar, presumirão verdadeiros os fatos alegados pelo autor. Isso no processo civil. No processo penal não é válida esse tipo de presunção da culpabilidade, porque no processo penal vigora o princípio da verdade
real, já que eu tenho um confronto entre o direito de acusar do Estado, o jus puniendi do Estado, e o direito de defesa do acusado, o status libertatis do acusado. Logo, não posso presumir uma confissão, não sendo aplicada no processo penal, somente aplicada no processo civil. Professor, o que é confissão delatória? Confissão delatória ocorre quando o réu confessa, mas incrimina outras pessoas. Então ele diz, não, eu pratiquei o crime, mas o João, o Pedro, o José estavam também no local e praticaram juntamente comigo. É também chamada de chamamento de cúmplice, ou, como dizem os malas, o dedo duro, aquele que indica, aquele que fala, aquele que aponta quem praticou a conduta típica. Na próxima aula, nós vamos ver Teoria Geral da Prova, parte 4. Pergunto, alguma dúvida, alguma pergunta?